As palavras me atingiram como um soco físico. Ela é uma babá glorificada que manipulou um homem moribundo. O advogado da minha irmã Siena estava a uns 5 metros de distância, com o dedo apontado para o meu rosto como uma arma, e eu senti cada sílaba me atingir em cheio. O tribunal não girava exatamente, mas as bordas da minha visão eram suaves, embaçadas. Eu consegui ouvir meu próprio coração batendo nos meus ouvidos, um baque surdo que abafava os murmúrios da galeria atrás de mim. Minha mãe, Patrícia, segurava a mão de Siena na primeira fila, o rosto contraído numa expressão que ela provavelmente achava que parecia de luto, mas que, na verdade, só parecia afetada. Siena soltou uma solução que soava ensaiada. Praticado. Ela roubou nossos últimos anos com ele. Chorou, enxugando os olhos secos com um lenço de papel. A voz do juiz cortou a névoa. Senhorita Voz, a senhora tem alguma objeção? Eu não me levantei. Apenas olhei para o meu relógio e forcei minhas mãos a parar de tremer. Ainda não, meritíssimo. Estou aguardando o advogado imobiliário. A confusão no rosto de Siena quase fez os últimos 3 anos valerem a pena. Meu nome é Maia. Tenho 29 anos e sou administrador de propriedades privadas. Esta é a história de como deixei de ser o banco da família. Paro na última década de sua vida. Eu era a única pessoa que esteve presente para o vovô Edmundo. Não apenas nos feriados ou quando precisei de algo, mas também nas consultas médicas de terça-feira da manhã e nos ataques de pânico à meia-noite, quando seu pouco tornou a respiração impossível. Fui eu quem aprendeu a trocar os cilindros de oxigênio, medir as doses de morfina e segurar sua mão enquanto ele chorava por sobreviver à esposa. Meus pais, Richard e Patrícia, tiveram suas próprias vidas importantes. A empresa de consultoria de Richard, os eventos beneficentes de Patrícia. Minha irmã Siena tinha seu estúdio de yoga e sua marca de influenciada para administrar. Eram pessoas ocupadas, com agendas lotadas. Eu também estava ocupado, administrando os espólios de clientes que realmente me pagavam. Mas o vovô nunca me pareceu um fardo. Ele parecia a única pessoa da minha família que já olhou para mim e viu alguém que valia a pena conhecer. O pedido de emergência que eles tinham apresentado naquela manhã alegava que ele era inválido quando os documentos do testamento foram assinados. Eles queriam o controle imediato de seu patrimônio de US 8 milhões, alegando que eu o havia isolado, manipulado e mantido refém em sua própria casa. Disseram que ele não era confiável para lidar com $5, quanto mais o trabalho de uma vida inteira. O que eles não sabiam era que eu vinha me preparando para esse exato momento desde o dia em que meu avô me chamou para seu escritório, 3 anos atrás, e disse: Maia, quando eu me for, eles virão atrás de você. Precisamos construir uma fortaleza. As portas de carvalho no fundo do tribunal se abriram. O homem que entrou não falava seda italiana como o advogado de Siena. Ele vestia um terno cinza comprado pronto, que ficou folgado nos ombros, e carregava uma massa que parecia ter sobrevivido por várias décadas. Ele foi direto para a mesa do escrito e colocou um envelope grosso e lacrado sobre a madeira. Meritíssimo, disse ele, com a voz compartilhada da precisão seca de alguém que passou 40 anos no setor bancário. Estou representando o departamento fiduciário do Hawthorne National Bank. Somos os administradores sucessores do espólio de Edmundon Voice. A temperatura na sala caiu 20 graus. O advogado de Siena falou bruscamente, arrastando a cadeira no chão. Objeção. Não fomos notificados sobre nenhum administrador fiduciário corporativo. Este é um processo de inventário envolvido. Sente-se, advogado. O juiz já estava abrindo o envelope. O som de rasgo. Papel. O único ruído no tribunal repentinamente silencioso. Observei as mãos da minha mãe cerradas no colo, os nós dos dedos ficando brancos. Ela olhou para mim do outro lado do corredor, uma confusão misturada com algo mais penetrante em seus olhos. Ela queria ter medo. Ela passou 15 anos me ensinando a ter medo deles. Mas eu não era mais uma garota assustada de 14 anos. Eu era quem tinha levado o vovô daquele banco há 3 anos. Eu era quem tinha ficado sentado no saguão enquanto ele assinava os papéis. Eu sabia exatamente o que havia naquele envelope.
O juiz retirou o documento, examinando o cabeçalho. Então, olhei por cima dos óculos de leitura para Siena. Senhorita Voice, a senhora está ciente de que os bens do seu avô foram inscritos em um fundo fiduciário irrevogável antes de sua morte? Siena piscou, o rímel cuidadosamente aplicado de repente parecendo pesado demais. Ele estava confuso. É por isso que estamos aqui. Ele não sabia o que estava fazendo. A certidão do fundo fiduciário diz o contrário. O juiz virou a página e encontrou uma disposição muito específica sobre contestações judiciais. Ele pigarreou e leu em voz alta artigo 9, seção C, cláusula de não contestação. A armadilha se fechou. Foram eles que armaram a isca. O tribunal fervilhava com uma energia baixa e frenética. O advogado de Siena estava debruçado sobre a mesa, sussurrando freneticamente para meus pais. Minha mãe parecia querer desaparecer dentro de seu casaco de grife. Meu pai apenas encarava o espaço vazio onde seus milhões costumavam estar, o rosto ficando vermelho de um jeito alarmante. Pela primeira vez na vida, eles pareceram pequenos. Recostei-me na cadeira e os observei desmoronar. Era fascinante. Como assistir a um prédio desabar em câmera lenta. Você vê as rachaduras se espalhando antes de ouvir o som. Enquanto eu observava Richard enxugar o suor do lábio superior com a mão trêmula, a lembrança voltou com força, nítida e clara como vidro quebrado. De repente, fui transportado para fora daquele tribunal e de volta para nossa cozinha, 15 anos atrás. O ar cheirava a uísque barato e desespero. Eu tinha 14 anos. Meu maxilar estava inchado por causa de uma cirurgia dentária de emergência naquela manhã, latejando com uma dor surda e enferrujada. Minha mordida estava tão desalinhada que estava triturando meus dentes até virarem pó, causando enxaquecas que me faziam desmaiar na aula. A cirurgia custou $12.000. Naquela mesma semana, a construtora dos meus pais entrou com pedido de falência. Eles me sentaram à mesa da cozinha. Minha mãe chorava, os mesmos soluços teatrais que estava usando agora no tribunal. Meu pai andava de um lado para o outro, com o uísque derramando sobre os nós dos dedos. Perdemos tudo, Richard gritou, batendo a mão na mesa com tanta força que o saleiro saltou. A casa, os caminhões, os contratos, tudo perdido. Ele apontou um dedo trêmulo para o meu rosto inchado. Por causa dela, disse ele à minha mãe, falando ao meu redor como se eu fosse um móvel. Se não tivéssemos gasto todo aquele dinheiro com os dentes dela, poderíamos ter conseguido o empréstimo. Poderíamos ter sobrevivido ao trimestre. Ela nos drenou até a última gota. Eu acreditei nele. Deus me ajude. Eu acreditei nele. Sentei-me ali, com 14 anos, a boca cheia de gás, e aceitei o peso do fracasso deles. Carreguei-o nos meus ombros frágeis pelos próximos 15 anos. Eles contavam essa história para todos. Jantares de ação de graças, festas de Natal. Ainda estaríamos na casa grande se Maya não tivesse precisado daquela cirurgia. Tornou-se uma lenda familiar, uma pedra afiada que podiam usar para me culpar sempre que precisassem de alguém para culpar pela própria incompetência. Siena tinha apenas 3 anos na época, muito nova para entender o que estava acontecendo. Mas, à medida que crescia e a história era contada e recontada em todas as reuniões de família, ela absorveu como se fosse a verdade absoluta. Quando se tornou adolescente, olhava para mim da mesma forma que nossos pais, como se eu fosse a razão de todas as dificuldades, de todas as oportunidades perdidas. Ela era a Fênix, o novo começo, a filha que não tinha arruinado tudo. Ela ganhava aulas de dança, professores particulares, amor incondicional. Eu ficava com a conta. Passei meus 20 anos pagando uma dívida que não existia. Eu pagava o aluguel deles quando Richard se esquecia de guardar dinheiro para os impostos. Eu comprava as compras deles quando Patrícia gastava o dinheiro da alimentação em almoços de networking. Eu pensava que se eu pagasse o suficiente, se eu sangrasse o suficiente, eventualmente as contas fechariam. Eventualmente, eles me perdoariam por ter nascido. Só quando comecei a trabalhar para o meu chefe, um homem que realmente entendia como o dinheiro funciona, é que finalmente fiz as contas. $12.000 não levam uma empresa multimilionária à falência. Fraude sim. Desfalque sim.
Gastar capital de giro em férias e carros de luxo, sim. Eles não perderam a empresa por causa dos meus dentes. Eles a perderam porque foram gananciosos, estúpidos e arrogantes. Mas narcisistas não conseguem se olhar no espelho. Eles não conseguem lidar com a própria vergonha. Precisam de uma lata de lixo. Eu fui a lata de lixo por 15 anos. Olhei para eles do outro lado do tribunal, trazida de volta ao presente pelo som do advogado de Siena pigarreando. Richard me olhou. Sua expressão mudou para algo familiar. Aquele olhar que ele me lançava quando precisava de dinheiro para o aluguel. Expectante, exigente, presumindo que eu resolveria tudo porque ele devia. Ele abriu a boca, provavelmente para dizer: resolva isso. Sustentei seu olhar. Não pisquei. Deixei o silêncio se estender entre nós, frio e pesado como uma lápide. Você me culpou pela sua falência. Eu pensei que você me fez carregar sua vergonha por 15 anos enquanto eu mantinha um teto sobre suas cabeças. Você queria um fardo. Acabou de encontrar um. A conta estava fechada. Eu não pagaria mais. Siena ficou completamente imóvel. Aquele tipo de imobilidade que acontece pouco antes de um vidro se estilhaçar. O juiz acabará de lhe dizer que, ao entrar com aquele pedido, ela efetivamente se excluiu do testamento. 8 milhões estavam evaporando diante de seus olhos. Observei a compreensão a atingir. Não era tristeza. Era a matemática aterradora de um estilo de vida que ela não podia mais bancar. Ela se levantou, as mãos agarrando a mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Então as lágrimas vieram. Um dilúvio instantâneo, soluços convulsivos dignos de um Oscar. Ele não estava em seu juízo perfeito. Ela lamentou, virando-se para a plateia e depois para o juiz. Ela o obrigou a fazer isso. Ela o manipulou. O juiz franziu a testa. Senhorita. O administrador judicial tem provas de capacidade? O administrador olhou para mim. Era a minha deixa. Eu não apenas coloquei uma caneta na mão dele. Eu disse. Eu gerenciei a agenda dele. Eu administrei o patrimônio dele. E eu sabia que, no segundo em que ele morresse, eles viriam atrás do dinheiro e o chamariam de louco. Encarei o juiz diretamente. Na manhã em que o testamento foi alterado, marquei 2 consultas antes de irmos ao banco. O administrador apresentou outro arquivo. Anexo 500. Uma declaração de capacidade assinada pela doutora Sarah Chen e pelo Dr. Michael Okonkwo, ambos psiquiatras forenses, preenchida 2 horas antes da assinatura do testamento. Ambos os médicos constataram que o Sr. Voice estava orientado, lúcido e plenamente consciente de suas finanças e da dinâmica familiar. As sessões foram gravadas em vídeo. Ele colocou um pendrive na mesa do funcionário. Nas gravações, o Sr. Voice afirma claramente que está protegendo seu legado do que chamou de planos de gastos de Siena e do histórico de Richards com o dinheiro. Siena empalideceu. Esses médicos custam $5.000 por dia, disse ela, com a voz estridente. Onde eu paguei a eles? Perguntei calmamente. Eu os agendei. O administrador judicial mostrou 2 cheques cancelados, pagos da conta do outorgante, assinados pelo próprio Edmund Voice. Na linha de observações, constava exame de capacidade. Ambos os cheques foram compensados há 3 meses. Silêncio. A voz do juiz baixou para um tom ameaçador. Deixe-me ver se entendi corretamente. Os requerentes acabaram de jurar sob juramento que Edmund Voice era incapaz. No entanto, este tribunal agora possui provas em vídeo e depoimentos de especialistas comprovando que ele estava completamente lúcido quando assinou esses documentos. Ele olhou para o advogado de Siena. Isso é perjúrio, advogado. E como esta petição buscava apreender bens com base nessa alegação fraudulenta, também configura tentativa de furto. O advogado empalideceu. Esta petição é indeferida com prejuízo, disse o juiz. Estou marcando uma audiência de sanções para o próximo mês. Como os requerentes contestaram a capacidade do outorgante em um processo legal, a cláusula de não contestação é acionada. Ele olhou para Siena e meus pais. Vocês sairão deste tribunal sem nada. O gavel caiu como um tiro. Minutos depois, saí para o estacionamento frio.
Minha família parecia devastada ao lado da Mercedes alugada. Richard tentou se aproximar, com as mãos erguidas como se quisesse negociar. Maya, vamos lá. Podemos recorrer. Podemos dividir o dinheiro. Você não precisa de tudo. Somos família. Encarei-o. Somos família, repeti, como quando você colocou as contas de luz e água no meu nome e arruinou meu crédito. Ou quando pegou meu carro emprestado e deu perda total. E depois disse à seguradora que a culpa era minha. Esse tipo de família. Cometemos erros, disse Patrícia, com a voz embargada. Mas somos seus pais. Você não pode simplesmente cuidar de si mesmo. Eu terminei do jeito que você cuidou de mim, me culpando pela sua falência quando eu tinha 14 anos, me fazendo pagar seu aluguel por 10 anos. O rosto de Richard estava vermelho. Temos dívidas. Vamos perder a casa. Você acabou comigo há 15 anos, eu disse secamente. Você só me usou para pagar as contas. Siena avançou e agarrou meu braço com tanta força que me deixou roxo. Você não pode fazer isso conosco. Eu não me intimidei. Me solte ou eu ligo para o administrador judicial e adiciono agressão à lista de motivos pelos quais você deve ficar longe de mim. Ela soltou meu braço como se estivesse queimando. Destranquei meu carro. Minha mãe soltou um grito estridente. Nós não temos nada. Você está nos deixando sem nada. Liguei o motor e olhei meu pai nos olhos pela janela. Você tem razão, pai. Você não tem nada. Mas pelo menos você não tem mais um fardo. Saí dirigindo. Pelo retrovisor. Eu os vi parados no estacionamento. 3 pessoas que costumavam ter poder sobre mim. Agora apenas estranhos com roupas caras que não podiam pagar. 3 semanas depois, o administrador judicial ligou com os números finais. A transferência estava completa. Ativos líquidos depositados, escrituras registradas. O tribunal emitiu a sentença final. Todo o patrimônio de 8 milhões havia sido transferido, para mim como o único beneficiário restante. Cada conta, cada propriedade,